Amém, irmãos? Mais uma reunião, essa é a 10ª reunião virtual ministerial da Igreja em Andeara. Nós estamos na semana 1 do Alimento Diário, cujo título é Herdeiros de Deus. E o título desta mensagem é O Espírito Eterno, baseado em Hebreus 9, versículo 14. Primeiro, eu quero agradecer muito o Senhor por, durante todos esses meses, né, nós já estamos indo para o 5º mês de isolamento social, mas durante todo esse tempo o Senhor tem nos sustentado com a sua palavra e com as reuniões. Quero dizer para os irmãos que é um privilégio nós, praticamente toda a igreja, né, com poucas exceções, estarmos participando das reuniões, tanto durante a semana, quanto nos finais de semana. Isso é muito importante, irmãos. Graças a Deus que essa pandemia ocorreu no momento em que nós temos essas ferramentas. Porque se nós não tivéssemos as redes sociais, eu não sei como que nós iríamos ter comunhão e nos suprir um ao outro, né? Então, é muito bom. E é muito importante a participação dos irmãos, sabe? Vamos fazer o possível, enquanto durar ainda esse isolamento, para nós continuarmos participando do máximo de reuniões possíveis. Mas você também, se não pode, não precisa participar de todas, mas ao menos de 1 ou 2 reuniões por semana é importante você participar. Inclusive, essa reunião de domingo à noite é muito importante, né? Porque é o momento em que nós damos continuidade à nossa palavra ministerial, a nossa palavra profética, através do alimento diário. Bom, o alimento diário essa semana começa falando da importância de nós darmos importância à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não são muitas pessoas que se preocupam com a vontade de Deus, que se importam com a vontade de Deus, né? Mas o Senhor hoje está procurando, está buscando pessoas que se importem com a sua vontade. Por exemplo, quando o Senhor chamou os apóstolos, né? Ele começou a chamar os apóstolos, chamou primeiro Pedro, João, Tiago. Eles foram pessoas que reagiram imediatamente ao chamamento do Senhor. Eles deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram seus pais, sua família, e eles foram seguir o Senhor. Então, essa atitude, na verdade, representa aquelas pessoas que realmente se preocupam com a vontade de Deus. A maior parte da cristandade hoje, a grande parte da cristandade hoje, busca Deus para satisfazer os seus próprios interesses. Mas Deus está procurando aqueles que buscam a Deus porque estão preocupados com a vontade de Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos saber é que Deus tem uma vontade, e nós precisamos procurar saber em que consiste essa vontade. Por exemplo, irmãos, qual é a diferença entre aqueles que se preocupam com a vontade de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, e aqueles que, embora creiam em Deus, não estão preocupados em fazer a vontade de Deus, mas buscam a Deus para o seu próprio interesse? A diferença está em que aqueles que se preocupam com a vontade de Deus, eles receberão o galardão de poder reinar com o Senhor durante o reino milenário. É muito importante a gente ficar claro disso, né? Você se lembra, lá em Mateus 19, Pedro, ele perguntou para o Senhor, ele falou assim: Senhor, nós que tudo deixamos e te seguimos, o que há de ser de nós? Aí o Senhor respondeu para eles, dizendo: não há quem tenha deixado tudo e me seguido que não receba tantas vezes mais nesta vida e também herdará a vida eterna. Então, existe uma recompensa, Deus faz uma diferença entre aqueles que buscam a Deus apenas para satisfazer a sua vontade e aqueles que se preocupam, se importam com a vontade do Senhor. E qual é a vontade de Deus, irmãos?
Aí a gente precisa olhar para Efésios, né? Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Primeira coisa, a vontade de Deus foi um mistério por muito tempo, por muitas eras e gerações. As pessoas não conheciam o que estava no coração de Deus. Por isso que aqui em Efésios fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Se você for ler Colossenses 1:26, fala que esse mistério, essa vontade de Deus ficou oculta dos séculos e de gerações. Então, passaram muitos séculos e muitas gerações sem que as pessoas conhecessem realmente a vontade de Deus. Mas aqui no versículo 10, diz assim, ó, no Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Ou seja, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas na sua gestão do tempo. Desde quando Deus criou o tempo, e nós já temos aproximadamente 6.000 anos de tempo, durante todo esse tempo, durante toda essa gestão de tempo que Deus está fazendo, Deus quer fazer com que todas as coisas convirjam para Cristo. Ou seja, que Cristo encabece todas as coisas. Então, essa é a vontade de Deus. Deus quer que em Cristo todas as coisas sejam encabeçadas. Então, hoje o Senhor está mostrando para nós qual que é a sua vontade. Só que para Deus fazer isso, não é uma coisa muito simples, né? Se nós formos continuar os versículos, no Efésios 1, versículo 19, fala assim, ó, para que Deus possa fazer todas as coisas convergirem em Cristo, serem encabeçadas por Cristo, Deus precisou exercer um grande poder. Por exemplo, no versículo 19, fala assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Para que Deus possa fazer com que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo, primeiro, Deus precisou fazer com que Cristo ressuscitasse. E é interessante aqui que ele fala assim, ó, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você pode ser uma pessoa extremamente poderosa, mas se você não puder exercer esse poder, não adianta nada, você vai ser uma pessoa frustrada, concorda? Imagina se Deus sendo uma pessoa extremamente poderosa, tendo um poder extremo, mas se ele não pudesse exercer esse poder, se ele não pudesse fazer esse poder chegar até nós, eu creio que Deus seria uma pessoa frustrada. Então, aqui, ele teve que exercer esse poder, primeiro, em uma pessoa. Por isso que aqui fala, olha, o qual exerceu ele em Cristo, de que forma? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Deus tornou esse poder algo concreto. É a mesma coisa, aquele exemplo que a gente gosta sempre de dar de uma usina hidroelétrica. Para você poder gerar energia numa usina hidroelétrica, a primeira coisa que você precisa fazer é um represamento de água. Quando você represa a água, e quanto maior o represamento, maior o potencial energético, certo? Então, você tem ali por exemplo, a usina de Itaipu, você tem um represamento de água enorme que foi feito ali. Aquilo gerou um potencial energético enorme. Mas imagina você se aquele potencial energético ficasse só ali, naquela represa, naquele represamento. Nenhuma pessoa seria beneficiada com aquilo. É a mesma coisa.
Deus tendo um potencial energético tremendo, se esse poder de Deus não pudesse chegar a mim e a você. Então, graças ao Senhor, porque Ele fez com que esse poder chegasse a Cristo. Ele exerceu primeiro esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, aquele potencial energético de uma usina, ele precisa primeiro de uma turbina. Aquela água represada precisa girar uma turbina, e quando gira aquela turbina, aquilo vai gerando força, aquilo vai sendo traduzido em força, em poder, em energia. Só que, enquanto está só girando a turbina, aquele poder energético, ele está só ali dentro daquela usina. Mas aí, para que tudo isso possa chegar dentro da nossa casa, precisa de uma outra coisa, que é uma rede de distribuição, que possa trazer a energia, trazer aquele potencial energético para dentro da minha casa e da sua casa. Então, Deus fez isso. Deus é essa grande usina, mas Cristo é a turbina que faz gerar essa energia. E o Espírito é essa rede de distribuição que traz a energia para a nossa casa. Faz com que esse poder, possa chegar dentro da nossa casa. Nós não precisamos mais hoje usar lamparina e nem ficar se abanando, né? Se você precisa de energia, você vai lá no interruptor e liga a tomada. Se você tiver com calor, você liga o ventilador ou o ar-condicionado. Por quê? Porque aquela energia chegou até você. Então, da mesma forma, irmãos, todo esse poder de Deus, Deus quer fazer com que chegue até a nossa casa, até mim e até você. Então, primeiramente, ele precisou exercer esse poder em uma pessoa, e ele o exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar no lugar mais alto desse universo. E deu a ele um nome que está acima de todo nome que se possa referir, tanto no presente século quanto no século vindouro. Então, nós precisamos entender que para que essa vontade de Deus possa ser feita, Deus precisou fazer com que esse poder fosse exercido. Então, qual é a vontade de Deus? Fazer com que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. Ou seja, que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E o Senhor está fazendo isso, tá? E foi ressuscitado com esse poder de Deus, esse Cristo em quem Deus exerceu grande poder, ele foi dado à igreja. E a igreja hoje é o seu corpo. Então esse poder chegou até mim e você. Porque o que nós somos? Nós somos um membro do corpo de Cristo. Nós somos parte desse corpo. E esse Cristo foi dado para a igreja. E aí, versículo 23 fala: qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, graças a Deus, meus irmãos, porque, primeiro, nós sabemos que Deus tem uma vontade. Segundo, nós nos importamos com ela. Terceiro, nós conhecemos qual é a vontade de Deus. Ele quer fazer com que todas as coisas convirjam, ou seja, que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo. Uma vez que nós sabemos de tudo isso, nós precisamos ser aqueles que vistam essa camisa. Nós precisamos ser aqueles que levam adiante a vontade de Deus. Não pensa você que a vontade de Deus vai ser levada a cabo por toda a cristandade. Não vai. Deus precisa de um grupo de pessoas que são os escolhidos, assim como no passado ele escolheu 12 para poder levar adiante a sua vontade, e esses 12 representam aqueles que hoje estão dispostos a pagar o preço para que a vontade de Deus seja feita, né? E quem são esses? São aqueles que valorizam o seu direito de primogenitura, né? Hebreus, por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 12, fala da igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 23, diz assim:
e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós somos a igreja dos primogênitos. E o que significa ser primogênito? Se você olhar para o Velho Testamento, por exemplo, o primogênito de Jacó foi Rúben, não é? Rúben foi o primeiro filho de Jacó, embora ele tenha perdido o direito de primogenitura, porque ele profanou o leito de seu pai, né? Outro que também desprezou o direito de primogenitura foi Esaú, que acabou, ele era o primogênito, mas ele acabou desprezando isso e Jacó acabou tomando o seu direito de primogenitura. No Velho Testamento, o primogênito, ele tinha alguns benefícios que os outros filhos não tinham. Primeiro, ele recebia como herança uma porção dobrada da terra. Ele também tinha o direito ao sacerdócio e o direito à realeza. Então, a primogenitura era muito importante naquela época. E hoje, essa primogenitura, para nós na vida da igreja, é nós nos importarmos com a vontade de Deus. Nós não buscarmos Deus apenas por causa das nossas necessidades. Quando Jesus estava aqui na terra, tinha uma multidão que seguia Jesus. Só que o que o Senhor falou para eles? Vocês me procuram e me seguem por causa da multiplicação dos pães, por causa da comida. Aí ele fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. Então, hoje, como aqueles que fazem parte da igreja dos primogênitos, aqueles que têm tido tanta revelação do Senhor, como o Senhor tem dado para nós nos últimos tempos, nós precisamos valorizar isso, irmãos. Não vamos desprezar o nosso direito de primogenitura. Também não vamos trocá-lo por um pecado, por um prazer transitório ou coisa do tipo. Nós temos que dar valor ao fato de estarmos na vida da igreja. E Deus tem revelado coisas grandiosas para nós. Olha, por exemplo, para as reuniões que nós temos tido durante essa pandemia, principalmente as palavras que o Pedro e o Esdras têm compartilhado conosco nos finais de semana. Olha pela desta manhã, quando o irmão compartilhou conosco, falando a respeito, fazendo um contraste entre Lúcifer, aquele arcanjo brilhante criado por Deus, e Jesus, que era o próprio Deus em carne. Então, quer dizer, essas revelações que nós temos tido são grandiosas. Nós corremos o risco, sabe aquele filho mimado que nasceu em berço de ouro? Nós corremos o risco de não dar muito valor nisso, né? Porque a gente está tão acostumado com tanta fartura, às vezes a gente pode pisar favos de mel. Então, nós não podemos ser esses que menosprezam a palavra de Deus ou faz pouco caso da palavra de Deus, porque, por exemplo, né, se eu não estiver na reunião de domingo, eu posso estar na de terça. Se eu não estiver na de terça, eu posso estar na de quinta. Se eu não estiver na de quinta, eu posso estar na de sábado. Eu posso estar na de domingo, etc, etc. Nós temos uma porção de reuniões. Então, às vezes, a gente faz esse raciocínio, eu não participo dessa, mas participo daquela e tal. Né? Então, assim, claro, se você não puder, não tem problema, irmãos, fique em paz. Mas, tanto quanto possível, nós precisamos aproveitar o direito que o Senhor deu para nós, de estarmos ouvindo a sua palavra, que Ele tem falado conosco, não desprezarmos ou fazermos desdém da palavra de Deus, né? Bom, eu dei um exemplo de Rúben e dei um exemplo de Esaú, que desprezaram o direito de primogenitura. Agora eu vou dar um exemplo de alguém que não desprezou o seu direito de primogenitura, Moisés. Moisés, olha só, abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Eu quero frisar um pouco isso. Hebreus, aqui no capítulo 11, no versículo 24, fala assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Desculpa. Você sabe o que significa se recusar ser chamado filho da filha de Faraó? Você sabe o que significa ser filho da filha de Faraó? Quem era Faraó? Era o rei do Egito. O que significava ser filho da filha de Faraó? Significava ser neto do rei
significava ser herdeiro do trono. Moisés, imagina, as pessoas às vezes perguntavam assim, quem que é aquele? Aí alguém dizia assim, Moisés. Aí o cara falava, nossa, aquele que é Moisés. Puxa, mas você entendeu, irmãos? Vamos supor que você é uma pessoa muito importante, de repente você comparece num lugar que as pessoas não te conhecem fisionomicamente, mas sabe quem é seu pai. De repente fala assim, aquele é o filho do fulano de tal. As pessoas respeitam. Quer dizer, Moisés, todo mundo estendia o tapete vermelho para ele, porque ele era chamado de filho da filha de Faraó. Mas o que aconteceu com ele é que fala que ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que, irmãos? Porque ele conhecia sua identidade. Ele disse, eu não sou filho da filha de Faraó, eu sou um hebreu. Meu pai se chama Amram e minha mãe, Joquebede. Ele conhecia muito bem a sua linhagem. E ele abriu mão de todos os benefícios que o fato de ser filho da filha de Faraó trariam para ele. Aí o versículo continua, né? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Imagina os prazeres que Moisés tinha aos seus pés pelo fato de ser filho da filha de Faraó. Mas o que ele fez? Ele preferiu ser maltratado com o seu povo do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. O que levou Moisés a tomar essa decisão? Primeiro, ele conhecia sua identidade, ele sabia quem ele era. Segundo, versículo 26, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, nós precisamos todo dia contemplar o galardão. Nós também temos todos os dias prazeres transitórios que a gente que pode nos assediar no nosso dia a dia, para nós trocarmos, né? Às vezes alguma coisa, não vou ler a Bíblia hoje não, vou fazer outra coisa, enfim, às vezes algum assédio de algum programa que você recebe, mesmo coisa de televisão, ou amigos, ou tantas outras coisas, não é? Que são prazeres transitórios e que naquele momento você tem que fazer uma escolha, ou você opta pelo prazer transitório, por aquilo que transitoriamente te dá um prazer, ou você opta pelo Senhor. Entendeu? Então, aqui, por que Moisés abriu mão de tanta coisa? Porque ele contemplava o galardão. Ele não abriu mão do seu direito de primogenitura. Então, eu e você, todos os dias, quando se levantar, você precisa contemplar o galardão. Saiba que existe para você. Esse galardão é você reinar com o Senhor durante 1000 anos no reino milenar. Enquanto a maioria dos cristãos, enquanto a cristandade em geral vai para as trevas e ranger de dentes, por quê? Porque eles não se importaram com a vontade de Deus. Aqueles que se importaram com a vontade de Deus e não abriram mão do seu direito de primogenitura, eles vão reinar com o Senhor. Então, isso nos inspira dia a dia. Isso nos motiva dia a dia. Você pensa que nunca passou pela cabeça de Moisés? Eu acho que eu vou largar mão desse negócio. Ó, eu vejo aí toda a turma do Egito aí, né, os meus irmãos aí no Egito, né, irmãos egípcios, vamos dizer assim, né, não irmãos hebreus, desfrutando de todos esses prazeres, enquanto eu vejo os meus irmãos biológicos egípcios sofrendo. Você pensa que nunca nenhum pensamento veio na cabeça de Moisés? Moisés, larga de ser bobo, rapaz. Aproveita os prazeres que o Egito tem para você. Aproveita a oportunidade que você está tendo, rapaz. Claro que tudo isso passou na cabeça dele. Claro que ele foi tentado por tudo isso. Mas quando ele era tentado, ele se lembrava que tinha um galardão para ele. Ele contemplava o galardão. E aquilo motivava ele a resistir. Então, eu e você, todos os dias, precisamos contemplar o galardão. Saber que tem para nós uma coroa, tem para nós um prêmio, né? Quer ver só, lá em Apocalipse, capítulo 20.
Versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esse é o nosso galardão, irmãos. Enquanto que a maioria da cristandade vão ter que esperar 1000 anos para poder estar na Nova Jerusalém, nós vamos desfrutar desse benefício 1000 anos antes. Olha que privilégio, que recompensa, não vale a pena a gente abrir mão dos prazeres transitórios do pecado para a gente poder 1000 anos antes desfrutar daquilo que a maioria vai ter que esperar 1000 anos para desfrutar depois, né? Outra pessoa, irmãos, que não cedeu aos prazeres transitórios do pecado ou aos prazeres do mundo foi Jesus. Lembra quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto? Uma das tentações, o diabo levou ele a um monte muito alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E falou o que para ele? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, irmãos. Jesus, naquele momento, ele podia ter cedido, não é? Mas o que ele fez? Ele também contemplava o galardão. Ele não cedeu aos prazeres transitórios do pecado. Então, da mesma forma, hoje, eu e você, Satanás, vez ou outra, coloca muitas coisas para poder nos conquistar, para nos assediar. Nós precisamos fazer igual Moisés. Precisamos fazer igual Jesus. Entendeu? E nós não abrirmos mão desse direito de primogenitura. Outra coisa, eu falei que Moisés conhecia sua identidade, né? Quando chamaram ele de filho da filha de Faraó, ele falou, não, eu sou hebreu. Ele conhecia muito bem sua linhagem. E nós, irmãos? Quem nós somos, né? Vai lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Olha só. O que Pedro fala aqui, ó? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer quem nós somos. Você é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Não é? Lembra? Às vezes um filho fala assim para o pai, por que eu não posso fazer isso? Todos os meus amigos fazem isso, por que eu não posso fazer? O que o pai responde para ele? Mas você não é todo mundo. Você não é filho de fulano nem de Beltrano, você é meu filho. Então, da mesma forma, irmãos, muitos podem ter a liberdade de fazer o que quiserem, inclusive muitos cristãos, mas o Senhor está falando para nós, para mim, para você, quem nós somos. Nós somos um sacerdócio real. Somos sacerdotes, somos reis. Somos uma nação santa, uma nação, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha só, o versículo 10 fala assim, vós sim, antes não erais povo. Ou seja, antes nós não tínhamos identidade, nós não fazíamos parte do povo de Deus. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nós precisamos conhecer muito bem a nossa identidade, quem nós somos, para nós não desprezarmos o nosso direito de primogenitura e contemplarmos sempre o galardão. Então, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça da sua identidade. E também não deixe de contemplar o galardão todos os dias. Lembre sempre que o Senhor, que o nosso destino é a glória, que Deus criou o homem
seja conduzido à glória. Por exemplo, Hebreus, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Esse é o nosso destino. Aqui fala assim, olha, que é o homem? O homem, na verdade, é um grão de areia, é um vaso de barro. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Irmãos, nosso destino é a glória. Deus quer coroar, quer nos coroar de glória e de honra. E nos constituir sobre as obras das suas mãos. Deus quer entregar o governo do mundo que há de vir para mim e para você, juntamente com Cristo. Nos fazer correis com Cristo. Para isso, ele precisou primeiro fazer com que Cristo entrasse na glória, para que abrisse uma porta, uma oportunidade para nós, né? Por isso que aqui no versículo 8 diz assim: todas as coisas sujeitasses debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então, primeiro, Deus precisou coroar Jesus, o homem Jesus, de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, Deus primeiro, embora tenha nos destinado para a glória e honra, primeiro ele precisou coroar Jesus de glória e de honra. O homem Jesus como filho do homem, entrou na glória, e glória, você sabe, é o próprio Deus. E ao fazer isso, ele abriu uma porta para mim e para você. Hoje, ele está nos conduzindo à glória. Então, esse é o nosso destino. Esse é o nosso endereço. E por causa disso, desse nosso destino, por causa dessa nossa eleição, nós precisamos valorizar o direito de primogenitura que Deus deu para cada um de nós. E nós não cedermos e nem desprezarmos em momento algum isso que o Senhor tem mostrado para nós. Amém? Bom, irmãos, em poucas palavras, ou em algumas palavras, esse é o encargo principal, né, da semana do alimento diário. Tá bom? Então, agora, vocês podem aí compartilhar, tá?